Ela tá gravando. Laço number tsama la atrashi dele. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tachidele a todos vocês. Bem-vindos. Ya. Dagar zo chi dawa chi ge nanglo la ani dan zenda odeli chi kodik chi ni number zo le chi number zo nyam de chi na zo panza kodir chi chi chonga de. Bemese gabo chongs. Bom, então esse aqui é o nosso encontro mensal e eu estou muito contente de vê-los aqui novamente no encontro de setembro. Ya. Da dene zu chi shur da dagi nge kang le ya. Ar zo chi karza 지금 nangba 지금 rodan cheba ina ngole ya dindi ge tsig zangbo de so gyor de da nyam de so so go samlo dang ya o dindi jire ya namba 2 yin ba ina chu kandi ji khele ni chi ba ina ro so so ko jo lo so wa ta ya chu ke malen ke ji yin ba ina ya danda ga ro so dindi ji nyam de ka le jam ni zin da cho ya di to ni so so la ya pen to yong ba jan da la pen to yong ya dindi ge ko lo zangbo chi ki ro na hans. Uhum. Bom, então vocês perceberam que eu fiz umas orações no começo da aula, e que são essas palavras que eu repeti? São simplesmente palavras para setar a nossa motivação. Uma motivação correta, positiva, para começar a atividade. Que, na realidade, essa motivação positiva de benefício a gente deve se habituar a gerar essa motivação antes de qualquer atividade. Ya. Marazu namjini chi soso ga leka de yagbo chi chaya. Ani yana leka de dukya chi cha ma cha zaya de. Su chi shur de rano soso samlo sangda nge, samba sangda nge la teni yung yore. Na realidade, todas as atividades que a gente se engaja, a atividade ela é boa ou ela é negativa, a ação que a gente tem, a ação que a gente faz, uma ação positiva e negativa, baseada na motivação. Se é uma motivação positiva, então a ação é positiva. Se é uma motivação mesquinha, negativa, obviamente, essa é a natureza da atitude que a gente vai ter. Ya, rana jiga ngar tso chi mi yagbo jigre, mi dukya jing du se ya. Po yagbo jing du, po dukya jing du se ya. Su chi shur de kar re, samba sangda nge nge toni, samba sangbo chi yobayi na mi de yaga. Samba duwa jing mato mewayi na mi de dukya chano ya. Odi. A mesma coisa quando a gente acabar chamando, né, uma pessoa ruim ou boa, ou quando a gente visualiza uma pessoa boa ou ruim, ela é uma pessoa somente ruim baseada no que é nas atitudes ruins dela. E é uma pessoa boa, a gente só chama uma pessoa boa porque é baseada nas atitudes boas, virtuosas, que a gente nomeia uma pessoa boa. Ya, su te shi ne Uhum. yasari. A gente ainda está se ajustando aqui. Te de tong de chi yagbo ro shi. Kana chi te tsi shi ne. No ya. Laso laso. Ta tene yin sonsa kazan ngo ma nga tso kar re zi de, ta nga tso chi tsu che shor de kar re zi de kala. Tangbo de la taki kondo shiwa nang shi nga tso ki che shor de kar re zi na tangbo de la ya mi zangbo zi ya de ki che shor re zi. Bom, então a gente já vem falando ao longo de todos os meses sobre todos os valores que a gente tem que desenvolver para conseguir uma vida de valor. Primeiro de tudo que a gente falou, eram 3 grandes pilares, vocês lembram? E a primeira coisa que a gente tem que cultivar é ser uma boa pessoa. Ya. Ta mi zang da nge zi ya de tsu mi zangbo yong ya la tsu kar re zi de kala nga tso tsu chim de yagbo chi song nye chi yin bayi na mi zangbo cha kare zi. Ta donda mar tso gyarkab ka chim kare yin ba. Yang da chi longba su su ka chim kare yo ba. Ani tsokpa yin ma la yin na tsokpa de ka chim kare yo ba. Ta so de yagbo chi ki de nye chi yin bayi na donda mi zangbo zi ya de cha tup yo re.
E a gente precisa ser boas pessoas, certo? Mas o que que significa ser uma boa pessoa? Primeiro de tudo, uma pessoa que respeita as regras. As regras, seja do país onde a gente mora, da cidade onde a gente mora, do ambiente onde a gente se maneja, da escola, da escola, da oficina, aonde a gente for. Se a gente realmente respeita as regras, a gente naturalmente se torna, no mínimo, o primeiro estágio de ser uma boa pessoa. 야. 다 미 상보지 다미 야고지 여바이나 양 미드 템보지 메바이나 양 아드네 야고메 소다지 미 잔다 그 가라 라바야 디지스 죽데니 지바이나 미 템보 메바 차위요 손자 미 템보지 용으로 제발이야 주드 탑람 가리요레 세바이나 소소 그 셈바드 템보지 고고레 소소 그 셈바드 템보지 용으로 제발라 주체셔드 가르고고레 말서 딩인증이 냠레 제아지 용도와 오다데 피다보지 요바이나 소소 그 셈바드 템보지 하기래 Uhum. E não adianta nada ser simplesmente uma pessoa boa, bondosa, que respeita todas as regras, se a gente não é estável. O que significa ser uma pessoa estável, né? Ser estável significa alguém que não vai atrás não muda de acordo com a opinião dos outros. É uma pessoa que tem os seus valores corretos, intrínseco e completamente e segue a vida completamente fiel a esses, respeitando esses próprios valores. Então, e como que a gente consegue, como que a gente consegue treinar para ser uma pessoa estável, para ser uma pessoa fixa no sentido de ter os seus próprios valores? Aí sim entra o segundo pilar, que a gente tinha comentado nos meses anteriores, que é o pilar da estabilidade. Então, a gente treina a estabilidade da mente, treina a estabilidade pessoal através das meditações em concentração. 야. 나저 네 보바가 디닐라만 케바 켄신 증매 보조 소야 되가 아니 나저 랍자 가는 게 그래지나 아란식 마셔 아젠세 마르투 어디나 송고 Uhum. E tem um estudioso tibetano que se chama Jime Phuntsok, que ele diz, Ramsin Martin, que ele diz, 아란식 마셔 uhum, que ele diz, 아젠세 마르투 uhum, que ele diz, não escape para ser extremamente independente e também não escape para seguir somente a opinião dos outros. 야 담보들이야 아란식 마셔서 디가나 가르송고 그래지 미드 템보지 제거레스 담보들 대송고 Uhum. E a primeira coisa que ele disse era que a gente tem que saber, o que a gente tem que saber como atuar é como ser absolutamente estável. 야, 아시안세 마트릭 송디가라 가르송고레스 바이나 페나 가르소 수데 스임바이나야 아시안게 셈레야 노kyon치야가 자완나마다 마치에스 츠디자이나 샹게 셈 트릭자가 츠디자 디니 마시에스 자와이나 자와 남바 마치마도 샹게 셈라 노크레스 오디니고 노비릭도 마치에스 E a segunda linha, que é para não ferir os demais, o que que é isso? Qualquer atitude que a gente possa ter, que essas atitudes não sirvam para ferir as outras pessoas, seja através de uma palavra dura, seja através de um olhar crítico, julgoso, etc. Não utilize das suas atitudes físicas, verbais, para ferir as outras pessoas. 야, 다 딘디가 미드 템보지 임바이나 양 미드래야 남쪽 그 셰럽 미드 짱보지 메바이나 아니 양미 잠바게 고코르당 초쇼 딘디 차위요 손자 직수zo 미 짱보지 용으로 제발라 그치도 가르고 그래서 셰럽 세다 고고래 E então, não adianta só ser boa pessoa e estável, seja com seus próprios valores, muito fixos e estáveis, mas se a gente não consegue utilizar, não consegue utilizar, não consegue fazer das suas atividades ou atitudes diárias de uma forma sábia, de uma forma inteligente, ou seja, ser sempre muito emocionalmente controlado. Porque se a gente não consegue utilizar da sabedoria ou da sabedoria discriminativa ou de uma forma sábia de agir, então a gente não adianta ser estável, não adianta ser uma boa pessoa que, na realidade, você não vai conseguir ter aquela vida tranquila e serena que você imagina. Então, o terceiro pilar, né, que é o último pilar que a gente vai comentar aqui, é o pilar da sabedoria. 야, 제가 딘디에 손자 가상 가서 당 딘즈라던 거 주관이 손데 가라 남바줄라 가르시고 요래스 디간 담보들라야 미상보치 용위 탑람들라야 수침 그 코르트 남바줄라 테제 주요래
아니 니바들라 미 템포 용비가 답시들이야 주어도 가르에서 나서 아니 딩인증 곰 돈다 가르에서 전에 냠내서한테 넘버 솔레 주시오래 다 디리 값서 봐봐도 가르에서 미지 짱보지다 미 중보지 용으로 제발이야 탑름도 가르요래서 셰럽 그 냠내데 디리 값서 봐봐 넘버 솔레 영어도 치긴 Então, por isso, revisando um pouquinho de tudo, para ser uma pessoa completamente imbuída de valores e levar, por consequência, uma vida significativa, então, primeiro de tudo, que a gente acabou de falar, é ser uma pessoa boa, bondosa, que significa que a gente tenha o treinamento sobre a disciplina, sobre a conduta. O segundo é não só uma pessoa bondosa, mas ser uma pessoa absolutamente estável, fixa, firme. Isso a gente se treina usando todos os estudos do treinamento em concentração, seja da meditação em concentração, meditação chamata, mindfulness, etc. E o terceiro pilar de ser uma pessoa completamente imbuída de valores, que é ser uma pessoa sábia, inteligente, esperta, afiadíssima, sabe? Isso a gente consegue treinar no terceiro pilar, que é o treinamento superior em sabedoria, que é isso que a gente vai falar hoje. 야. 다 오늘 당보들래야 넘버 솔로 가르치요 지디가나 땅아주 셰럽 자디리 아주 셰럽 자디 모토지야 다 셰럽 쟁도 셰바랍 셰반초 셰바 야슈르 셰바 작슈르 아르초 지래야 셰바 라마다 요비나니 디나니 셰바 작슈르 야슈 주드 가르레스 셰럽 차리요 예스 Bom, quando a gente fala do treinamento em sabedoria, em tibetano a palavra sabedoria significa sherap. Sherap, she é o saber, é o aprender, é o conhecimento, é o saber. Mas não é só sabedoria em relação a saber, mas é uma sabedoria suprema, porque tem um rab, sherap. Esse rab, essa segunda partezinha da palavra sabedoria em tibetano, é o conhecimento superior, é o conhecimento supremo, perfeito, ou seja, aquele treinamento em aprender todos os lados, de maneira holística, absolutamente tudo que a gente pode, que a gente deve aprender. Então, treinamento em sabedoria é o treinamento na sabedoria superior. 야. 다 오늘 셰럽 제디가나 제자 10번 초도 기르바 되는지만 셰럽 제디가 모두 가르래라 와이나 Então, se a gente tem um treinamento em sabedoria, essa sabedoria superior ou perfeita, o que exatamente significa essa sabedoria superior? 야. 레니 넘버 제바스 Leni- 장보 Ah, 가리엠바 냠바 가리엠바 딘디기 차버지 tum니가 딘디 삼로치리야 셰럽 Quando a gente fala de sabedoria, é a sabedoria discriminativa. E discrimina o quê? Discrimina o correto do errado. Discrimina o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Essa sabedoria é o que deve ser afiada, que deve ser aguçada dentro dos nossos sentidos. 야. 페나 가르레 제디가나 야지 Por 아주 exemplo, 미드 장보지레 제디 잔다지가 라온데가 다가는 거기 라야 다가나 인사레 삼디 소도 인차가 맞지 왔지 야 코미 장보지나 미 장보 인당 간디리 코 간디지니 미 장보 차기 por exemplo, quando alguém fala pra gente, essa é uma pessoa muito boa. E a gente, é verdade, é uma pessoa muito boa. É verdade, é só uma pessoa muito boa porque a gente acreditou no que a pessoa falou pra gente. Isso não deve ser feito. Se a gente ouve aquela pessoa uma pessoa boa, a gente, primeiro de tudo, não aceita só porque alguém falou. Tá bom, se é uma pessoa boa, por quê? Como? Em que sentido é uma pessoa boa? 야 다코 미 장보 임비 줌센달라야 코 주데 로종 약보 요비 차니 라윈두베 야나 시카 약보 요비 차니 라윈두베 야나 셈바 장보 요비 차니 라윈두 가르기 차니 라윈두 주주데 딱게 제니가 디니가 삼로치리야 코 셰르고 제리스 레가 E aí, quando a gente ouve é uma pessoa boa, imediatamente a gente tem que pensar, é uma pessoa boa em qual sentido? De qual aspecto do bondoso ela está falando? Ela é uma pessoa boa porque ela tem um bom conhecimento? É uma pessoa boa porque tem um bom comportamento ou uma boa personalidade? Ou uma pessoa boa porque é uma pessoa bondosa, amorosa? De qual aspecto ela se referiu para poder chamá-la de uma pessoa boa? Isso a gente tem que imediatamente trazer essa mente crítica naturalmente na nossa atitude inclusive junto à atitude do ouvir. 야 제가 딘디지 요바이나
말해서 가르 펜도 용기요래 가르 임바이나요 소소 agenda aqui gorkorgola matsu baji yungre E qual que é a importância disso que aqui que a gente está falando, né? Por que que é benéfico a gente ter essa inteligência afiada, que a gente não é fácil, a gente acaba sendo não facilmente enganado, a gente acaba não sendo facilmente levado para trás ou enganado, passado para trás. 너야 제가 오 셰럽 그 오어도 되는지 오나다 셰럽 그 오어당 다 셰럽 그 진리 제아도 되는지 뭐 오나 셰럽 라예와 가르가리요래스나 Então, isso que a gente acabou de falar, né, que a gente acabou de mencionar, é a essência ou a função dessa mente discriminativa ou da nossa inteligência. E se a gente quiser apresentar ou entender um pouquinho mais sobre essa mente específica, que é a mente da sabedoria, quantos tipos de mentes a gente tem? Mentes sábias ou de sabedoria que a gente tem? 야. 다 오나 셰럽 라예와 가조 요래스나 셰럽 라예와 A 아니 gente tem dois tipos de sabedorias ou dois tipos de inteligência. 아니드 E 가르네람나 quais são elas? 깨뚝기 셰럽당 장뚝기 셰럽니 A gente tem dois tipos de sabedoria: a sabedoria inata e a sabedoria que a gente aprende a desenvolver. 깨뚝기 셰럽스나 가르세고레라 바이나 미데 코로 깨점니 가시가시 랑신 그 셰럽 첨부 되니도 오델레야 깨뚝기 셰럽 O primeiro tipo de sabedoria ou de inteligência é a sabedoria inata. E o que significa isso? É aquela sabedoria que já nasce com aquela pessoa, desde o seu primeiro dia de existência nessa vida, né? 야. 다 아니 장뚝기 셰럽 세나 가르레라고 해이나 몰래야 소소 지기 셰럽 대점 그 첨부 매바이나요 소소 그 로종지 되니지 냠뇽사 되니지 될라 되니 양 갑지래야 소소 셰럽 첨부 차로야 되니도 될래야 장뚝기 셰럽 E a segunda sabedoria, que é a sabedoria aprendida ou desenvolvida ou aprendida, é que quando no início aquela pessoa não tinha o entendimento ou o conhecimento daquele assunto, e ao longo de estudo, de prática, de experiência de vida, etc., vai desenvolvendo conhecimento ou inteligência naquele assunto. Então, isso é o segundo tipo de inteligência ou de sabedoria. 야. 제가 예 오나다 장뚝기 셰럽 세아들라 가조 요래라 가르 요래라나 E a gente 될라요 숨 요래스 E a gente tem três tipos dessa sabedoria aprendida, né? Que são três tipos. 숨도 가르레즈나 툰종기 셰럽 삼종기 셰럽 곰종기 셰럽 숨 E dessas três sabedorias aprendidas ou desenvolvidas nesta própria vida, a primeira sabedoria é desenvolvida ou que surge dos estudos, a sabedoria que surge da contemplação, da reflexão, e a terceira sabedoria que surge da contemplação ou da introspecção. 디너니 동부 툰중기 셰럽 세아데 가니질라세 거레즈나 소소 아니 겔라사니 지로종 mambo 지 소소 그베 녜니 코사네가 솔라 콩고마 라바디 소소고 야보 녜니 델레데니 마솔 알레 디리 삼비 디니가 마솔 셰럽 지키기도 델레야 툰중기 셰럽 E essa primeira sabedoria ou inteligência, a inteligência de conhecimento estudado, ou seja, todo aquele conhecimento que a gente precisa de um professor, que a gente recebe orientação, que a gente estuda ou que recebe orientação de um professor, e a gente reflete de novo. Essa sabedoria, esse conhecimento que a gente recebeu do professor ou do estudo, é a primeira sabedoria, a sabedoria do estudo. 삼중기 셰럽 라바이나 다게 겔라사니 소소고 mambo 지 녜니 디거던 소소고 때제 삼로당니 때제 싱기도 어디 삼로 될라 양니 양데 양 소소고 되니지 삼 되니지가 타마들래야 소소 왔다 가라네 삼비 니바 지금도 야고지 삼이 니바 지 어딜래야 삼중 Depois que a gente adquire essa inteligência, ou esse conhecimento vindo dos estudos, né, dos professores, etc., a gente reflete, pensa de novo, reflete, checa, etc., até o momento que a gente tem uma convicção, através da nossa própria experiência, da nossa próprio modo de cheque, de checagem desse conhecimento que a gente recebeu primeiro, e quando a gente consegue ter a 100% da convicção, é assim que funciona, através da própria reflexão, aí surge, a gente faz com que surja no nosso contínuo mental esse segundo tipo de sabedoria, que é a sabedoria que surge da reflexão. 야. 다
Somebody gomjong zede kanle dagi samjong ngiba nyeba tige ton la yani yang de gomjite yani yang de gomgyap tinde chini tamadle soso la nyamnyong shik chembo kyong de kanle gomjong zede cha E gomjong depois, sherab. uhum. E depois que a gente criou essa sabedoria no nosso contínuo mental, essa sabedoria de reflexão, que já tem a certeza dessa, né, a certeza desse conhecimento, a gente passa a se familiarizar, passa a ter hábito, passa a internalizar aquele conhecimento que a gente já estudou e já refletiu. Passa a internalizar, a habituar, treinar de novo e de novo e de novo, refletir de novo e de novo naquilo. Quando aquele conhecimento que antes era simplesmente definido através do estudo e da reflexão passa a ser completamente parte inerente, não é inerente, mas parte da própria natureza que surge naturalmente, nesse momento a gente conseguiu internalizar, transformar absolutamente em a sabedoria natural. E essa sabedoria que surge dessa familiarização é a terceira sabedoria, sabedoria da familiarização ou da meditação. Ya, 제가 dinde yin songza nga zo tunjung ge sherab, samjung ge sherab, gonjung ge sherab zed hajing ge gi chenbo yin songza. Dazo ya matter we toni nga zo nyamle samlo tang go go res. Uhum. Por isso que, como a gente tem esses três tipos de sabedoria, três tipos de mentes diferentes, de inteligências diferentes, por isso que a gente tem que estudar, entender que tipo de inteligência existem, como é que elas funcionam, como é que elas são desenvolvidas. Ya. Pe shabai Por na exemplo, danda nga zo dele ya namba chole ya da ching ngani ge toni chana zo la chik shie de wora. Chana zo yin bai na di yakbo nye dini di kang ko wa di ge tola ya samlo tang. Dini di samlo tang ni sozo ge semle ale didi chi yin sari sambaru di ge tola yang ni gomji ten bai na tusum gomsum ya matter was. Ode chagore. Yarmatrullah. Ya matter. Uhum, uhum. Bai dinani Trum, chingdo ni do chik ma to ya nyamle ma china ya dran. ale. Ya drvas. Uhum, Ya ma drvas e tu tsamad samlo uhum, tangurez. uhum. Por exemplo, agora vocês estão aqui todos ouvindo a gente. Então, vocês estão ouvindo a gente, e aí, simplesmente estão ouvindo, vocês estão recebendo esse tipo de conhecimento e de informação, certo? Mas não fiquem só com isso. Vocês, além de ouvirem, vocês estão anotando, etc., e depois vocês vão refletir, pensar de novo, e de novo, e de novo. E depois que vocês tenham aquela certeza, através da própria reflexão de vocês, vocês surgem, né? Faz com que surjam no contínuo mental de vocês, os dois tipos de sabedoria, e depois vocês de novo se familiarizam de novo, meditam de novo, de novo, de novo, sobre isso que a gente está falando aqui, até que consigam internalizar absolutamente esse conhecimento que a gente está falando aqui, através de vários modos de checagem, etc., até que vocês conseguem fazer surgir no contínuo de vocês os três tipos de sabedoria. Esse tipo de três inteligências, ou três sabedorias, se vocês fazem desse jeito, escutam, estudam, refletem e se familiarizam, vocês vão ter na ordem correta, sem faltar nenhum tipo dessas três inteligências. Ya. Dine yin songza tusum gosum ge sherab da ngama la tini chima de jong gu yo songza gorim cheni sozo ga samlo tang go ya chik dang nyamle che bai na sozo ga semle ya pento che yung gure. Por isso que é extremamente importante entender que essa sabedoria, esse conhecimento vem desta ordem. O conhecimento da meditação, o conhecimento da familiarização vem do conhecimento da reflexão, que vem do conhecimento do estudo e do estudo. Não dá para pular de um lado direto, né? Direto para a meditação, você tem um estudo, etc. Se vocês conseguirem entender que é assim que funciona o nosso modo de cognição, com certeza, qualquer coisa que vocês vão aprender, se vocês aprenderem nessa ordem correta, vai ser muito mais eficiente. Ya. Da sherab ga ngo, Bom, então agora a gente já falou sherab ga jili, sherab ga yewa namba chola ode sund chi dodo cheni juzumba. Bom, acabei de apresentar para vocês, então, o que é a sabedoria, inteligência ou a sabedoria, né? Quais são as funções da sabedoria e quantos tipos de sabedoria a gente tem. Ya. Da wana dinde yinba ina, da sherab zayade zuji nga tsugu matsegi nanglola gel chenpo gani chagi yores. E por que é importante a gente saber e ter sabedoria desenvolvida no nosso contínuo?
쉐르메나 나츠고 멋세게 나올라 경 가려요. Se a gente não for sábio, não tiver essa sabedoria discriminativa aflorada, qual é o problema? 야. 다 근데 제가 이나 지던 그 전에 쉐럽들이야 아니 그 쉐럽 셈토 림바도 림바 몽보지 용거요래. Hum, 림바. hum, 림바도 마소나 림바 몽보지 용거래서. uhum. Se a gente desenvolver essa sabedoria, primeiro de tudo, a gente consegue ter vários estágios de desenvolvimentos nossos. 베샤바이나 나로서 베나 칼라조 마시나 경 가르도. Por exemplo, se a gente não sabe cozinhar, qual é o problema? 칼라야고지 조시나 Se a gente 펜도 sabe 가르도. se a gente sabe cozinhar, quais são os benefícios? 돈다 칼라야고지 조시비가 쉐럽대양 나절라 펜도도. Se a gente sabe cozinhar direito, a gente tem benefício, a gente consegue se ajudar, certo? 칼라야고조 마시나 칼라야고 말아래. E se a gente não sabe cozinhar, na realidade a gente não vai conseguir encontrar uma boa comida, né? Se a gente está sozinho em casa, lógico. 칼라 말하나 조 마시나 가려래. 자가나 가디나 돌았나? 자가나 가디나 돌되거나 공가도는 몸으로 하더니. E aí, se alguém pode pensar, mas se eu não sei cozinhar, não tem problema nenhum, eu vou no restaurante, eu compro comida do restaurante. Mas se você tiver que todas as vezes ir para o restaurante para comprar comida, porque você não sabe cozinhar, então você também vai ter que gastar muito dinheiro. Você está tendo um problema, você está tendo uma falta nisso. 디나네 장 자강가 칼라도 가니도 람나 칼라자디 시모 콜란도디 뚝창도야 몸보도. E aí, quando a gente vai pro restaurante, não só a gente está perdendo bastante dinheiro, mas às vezes eles colocam coisas na comida que não fazem bem para o nosso próprio estômago. 노체자 소소 칼라야보 저시나 소소 칼라야 시모 콜란도나야 펜도야 보여되니 다 딘디 소소 다 돈다 아니 펜주레 시다 몸보도 먹고 다 몸보지래야 펜도요와 딘디 용토고래. Uhum. Em contrapartida, se a gente sabe cozinhar, esse exemplo específico do cozinhar, se a gente sabe cozinhar, a gente pode cozinhar em casa, com a comida, com os ingredientes da qualidade que a gente sabe que a gente quer, é muito mais barato, a gente não causa dano na nossa própria saúde, etc. Ou seja, tem muito mais benefício o saber cozinhar, certo? 야, 다나신 그 게임라면 시바이나 소소 농바 간디질 로고 요바이나 게 야고 신바이나 강이 용요 말에 아니 소소 게 야고 마시나 나 농바지나 판선 로고나 칼라야 야고라고 말에. Uhum. A mesma coisa, estudos de idiomas. Se a gente não tem um conhecimento completo em outros idiomas, ou conhecimento em outros idiomas, então a gente sempre vai ter algum tipo de problema. Por exemplo, a gente não vai poder ir para viajar para outros lugares que se precisa daquele outro idioma que a gente não sabe. Se a gente for para aquele lugar, a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo, etc. E também a gente sempre vai precisar depender de outras pessoas levando a gente, porque senão a gente não consegue se virar naquele ambiente do idioma que a gente não sabe. 베조 람나. Por exemplo, eu. deixa. Por exemplo, eu. deixa. 제가 다나신 그 깬다만데 마시비 왕기 단디네 거라 나른 거 깡시바든가 네 랑톱고 돈이 캐런솔래야 시에 듣고요 말. 대시에 맡아봐도 가르래서 네 캐런속을 게이드 싱금에 손자 단다가 니깔레드 용구요래. Por exemplo, eu sou um exemplo desse segundo aspecto da ignorância de um idioma. Porque como eu não sei outro idioma que não seja só o meu próprio idioma natal, então eu não consigo expressar tudo o que eu quero falar para vocês. Por quê? Porque eu não tenho esse idioma. 배낭에 따라 Por exemplo, agora... 계절 그 캐런솔래시. 어디 내가 네 강시바도 거기 제시자 담바 거기요래 거기요. 공기 인바에 캐런솔래 제시자 담바 다다라 초바지 시에 토고요래 토고 말. 다가 나진 그 디파리래 디소 몸보지 로고도 제자 디가 자와 가를 듣고래 네 게이 마시 비왕기 강이 몸보지 토용도. Por exemplo, então, como eu não sei eu não sei o idioma de vocês, então eu falo, por exemplo, tudo que eu consigo falar aqui eu falo, só que aí depende de uma pessoa me traduzindo. Depende se essa pessoa está entendendo tudo que eu estou falando, aí ela vai transmitir para vocês. Só que o jeito que ela for transmitir para vocês, por exemplo, eu não tenho certeza se ela está transmitindo exatamente o que eu tinha falado. E não só isso. Por exemplo, primeiro eu falo.
Depois ela ouve e traduz. Então tem esse gap de tempo que vocês têm que esperar. Ou seja, todos esses problemas de falta de comunicação ou de tempo, etc., tudo, qual que é a raiz desse problema? A raiz está em mim, porque eu que sou ignorante, eu que não sei o idioma de vocês. 야, 다 대난신 그 총점예지나 다 아니 지금 아니 소소 레강 첨보나 되니나 다다 어딘데 그 지금 딘데 그 트치 그리고 소니나 셰럽도 지금 첨보요 봐 뒤초가 아니 레가도 야보 용토바지 셰럽도 지금 매바 뒤토가 레가도 비다고지 마차와데 나저 통출라 요리 Uhum. Então, esses são exemplos, e seja em qualquer outra coisa, seja um comerciante, seja um professor, qualquer atividade que a gente se engajar, se a gente não sabe, se a gente não tem o conhecimento, se a gente não tem a inteligência para atuar naquele ambiente, então a gente não vai conseguir nunca atuar de maneira correta. Tudo isso é a falta do quê? A falta desse conhecimento, dessa sabedoria discriminativa. 야, 다 디니 야 름바데 양 니바 선발야 삼로 당바이나 다 나초 레야 가디나 베 지금 멋세게 나노라 강이 망보지 녀다 망보지 정되요래. Uhum. E não é só isso, é só um exemplo, mas aí a gente tem como elevar em vários níveis da realidade da falta desse conhecimento, falta de inteligência crítica. E por conta da falta de inteligência crítica, que hoje em dia a gente consegue ver tantos problemas na sociedade no geral, em países, etc. 야, 다 강에 다 녀다 망보지 정고요 디간래야 다 소소가 강에 다 간디치라 때니 정고요 다 메게디 셰럽도 메바 있나? 다 소소가 강에 간디치 정고요 메 강에 셀릭세당 간디치고도 대초니 남자도 싱그마래. Uhum. E como a gente não tem essa inteligência, ou a gente não tem esse conhecimento para resolver todos os problemas, aí então a gente não sabe. Primeiro, a gente não sabe como resolver o problema. E quando a gente começa a pensar, tá bom, então esse problema a gente não sabe resolver, mas da onde surgiu esse problema? Da onde que vem esse problema? Qual que é a raiz real desse problema? Aí que a gente começa a ver que realmente está internalizado muito mais na gente mesmo. 맨날 소소가 셈바 맞기 빠지 시부지 셈레 옆에 강에 시부지 정바이나 아니 삼로 땅 마신게 될 대시비 셰르비도 약보지 메바이나 소소 디 강에 따라 라 삼로 땅니 마도 샹다 딜리파 게니 삼로 촌이 땅시 말이 강에 따라 라 삼로 땅니 디가 소소 라 마도 보 땅지니 어디디가 데데고 Uhum. E trazendo para a nossa vida real, diária, quando a gente tem problemas, a gente normalmente tem problemas diários, grandes, pequenos, não importa, mas quando a gente está passando por alguma insatisfação, problema, perrengue, etc., naquele momento que a gente está sofrendo com aquele problema, qual que é o ponto? Por que que a gente está sofrendo com aquele problema? Porque a gente só consegue olhar para o nosso próprio probleminha, a gente só consegue olhar pequenininho, a nossa realidade é só aquele problema. A gente não consegue, não consegue usar de uma crítica, de uma crítica ou de uma inteligência, usar de um conhecimento maior que consegue ver a situação de uma maneira muito mais ampla, mais holística, para sair desse problema. Não, por falta desse conhecimento, a gente só enxerga a sementinha pequenininha do problema. 대제 삼로당 신이 셰럽 대제 첨부 진반 알레 니 셈라 딘데 강에지 용구도 임바이나 디 강에데 철로라 데니 겐 가르가르 데니 중구도 난 소소가 삼로당당 그 토니 가니 지니 중 용구도 어딘데 몸보 치다 나 청말라 삼로 직당 용데 간라야 강에 되게 소소래야 대zam가 언노바 제 마타바 지 용구래 Uhum. Em contrapartida, se na hora que a gente está passando por qualquer perrenguezinho, qualquer insatisfação, a gente espera um pouquinho. Esse aqui é o meu problema, mas deixa eu analisar da onde que surgiu esse problema. Quais são as condições externas, mas sobretudo quais são as condições internas? O que fez com que trigger, o que fez com que mature aquele meu problema? Que tipo de condição externa ajudou a esse problema acontecer? Mas não só isso. Aqui dentro, que tipo de reação que eu não sabia como lidar? Que tipo de ignorância que eu tenho aqui dentro que fez com que aquele problema acontecesse como um problema para mim? 베나 드리사니 알죠 셈레야 남딱식 첨부 요니 미망보도
semla ranging pe soso pe sem ngamtra shikchimbo yo de ni mombodo. Hoje em dia tem muitas pessoas com um excesso de ansiedade, excesso de estresse, não é assim? 야. 다 ngamtra shikchimbo yo de ni midiga ko sherap de mebayina tangala ngamtra kandichini chongu yore. Ani dukien kandichile tene ngamtra chongu yore. Tiga samlo de chuni tang tu yo. Quando a gente está, a pessoa que está com um excesso de ansiedade, um excesso de estresse, de ansiedade, se ela não sabe pensar, mas da onde surgiu essa ansiedade, esse estresse? Quais são as causas e condições que fizeram com que esse estresse e essa ansiedade realmente surja aqui? Se a pessoa não sabe pensar desse jeito, não tem esperança, não tem jeito com que ela reduza essa ansiedade. 야. 다 대제 sherap yo de ni chimbayina. Mas se for uma pessoa com um mínimo dessa sabedoria discriminativa aguçada, So suga semle ngamtra tendichik chombat. Oh, chalola teni ken tendichik teni ngi semla ngamtra to chonsu. Nangi so suga samlo tang tang toni ngala ngamtra to tendichik ni chongudu sambi. Ko tendik samlo tang tugres. mas se for alguém que já está treinado, já vem treinado com essa inteligência discriminativa, quando começa a ter aquela ansiedade surgindo, na hora, peraí, essa ansiedade agora está surgindo externamente, vem da onde? Externamente, quais são as condições que ajudaram a surgir essa ansiedade? E não só isso. Qual é o modo de pensar que eu estou tendo agora sobre isso que fez com que potencialize essa minha ansiedade? Se eu conseguir entender quais são as condições externas e internas da causa dessa ansiedade, aí sim essa pessoa tem esperança ou tem ferramentas necessárias para fazer com que acabe ou reduza essa ansiedade. 야. 다 대. 지 samlo tendichik tang yonde kala. Oh, da chi ken tendichik la teni yongudu. Del teni chi ken de teze nyori tang ya tang. De meba soya tabshin duda mundu. Aí, então, se essa pessoa conseguir, entender, legal, então essa minha ansiedade, o meu estresse, ele veio da condição externa X. Então veio dessa condição externa X. Olhando para essa condição externa, eu consigo alterar, eu consigo mudar essa condição externa, sim ou não? 야. 갈세님이 chi ken ngamtra chongya ken de chi sere tabshi meba ina. Ona ngarong ko samlo tang chokta kanidro chena ngamtra ta lagin latukun meba retukundu. Se essa condição externa que fez com que surgisse essa minha ansiedade, eu não tenho como alterar, como corrigir essa condição externa que fez com que surja esse meu estresse, essa minha ansiedade, o segundo passo ok, eu não tenho responsabilidade sobre fora, mas eu tenho poder de alterar o modo de pensar, o modo de reagir, modo de pensar. Eu tenho como alterar esse meu modo de pensar, sim ou não? 제가 ten디 samlo tang oni kala soso ge semle ya ngamtra chongwa ge gikin zu ni yo ba ina. Dinani chikda teze chikda la ngirwa teze tang tuwa ina. 소속 샘그 남자도 뇨린도 그래서 그거 지킨 때지 식총리 당 도서나 아니 소속 남자도 란싱 뇨리 차는 그래서 Então é isso. Então, por exemplo, se a gente entende que todos os nossos problemas, neste caso, o estresse e a ansiedade, na realidade, eles surgem de duas causas e condições externas e externas. Se a gente não consegue mudar as duas, ao menos uma delas, nem que seja interna, se a gente consegue transformar, mudar um pouco a condição interna que fez com que ajude a surgir essa ansiedade ou estresse, se a gente consegue transformar uma delas, não todas, mas uma das condições, então a gente já tem a ferramenta, a gente já pode saber que a gente consegue sim reduzir essa ansiedade, esse estresse, alterando somente o modo de pensar, uma das suas condições. Por exemplo, 나차데 주 종견들에 아주 칼라자 땅 돈이 용기요 받아 아니 냄불라테니 나차 무요로 냄불 냄불라테니 다주 기견이 지라테니 종기요 바이나 다 소소가 냄불이 뭐 맛은 냄부터 매봐서 맞다네 칼라조통 칼라 그 돈이 용기요 받이 삼로지 당시 바이나 칼라자 땅들 기로지 당시 바이나 야 나차디 기견도 지 요리로 샤요서 나차데 요리로 por exemplo, outro exemplo. Doenças. Se a gente considerar que a gente pode ter duas coisas, se a gente olhar só para duas condições de origem ou de causa de doenças, digamos assim, modo
hábitos alimentares. Então, a gente tem hábitos alimentares negativos que causam doença e também tem a parte de bactéria, vírus, etc. Se a gente sabe que duas das grandes condições favoráveis para surgimento de doenças são essas duas, e se a gente consegue ao menos corrigir a nossa dieta, o nosso modo de alimentação, com certeza a gente está reduzindo a predisposição de ter aquele tipo de doença. 야. 배나 알아서 지 소소가 셈래야 강이 따따기나 지 남자라 소바 드니 정디 간래야 철로니 겐지 온디 간라 야샤 야당 와 따티를 드니 셈라 남자래 송데 버주 철로 짱발랑 아주 주구주야당 철로 짱바도 원진 대참 지야마도 jan당 아주 주니 삼로도 당 신기요 말이야. Por exemplo, a gente não está acostumado a pensar desse jeito, certo? Aí quando a gente tem algum problema, surge algum estresse, algum problema interno, imediatamente o que a gente faz, qual que é o nosso hábito, ao menos na maioria de nós, é imediatamente, lógico, porque olha essa situação, olha essa pessoa, olha esse presidente, o que for. Imediatamente a gente só sabe apontar para fora. A gente nunca pensou na segunda e muito importante condição, que é a condição interna. 야. 제가 드니 인디 간래야 너르디 샤바이나 나츠 셈래야 남자지 정바이나야 데래야 총몽부 지기 드니 지니 삼로당 시바이나 남자다 람사 소소가 매버서야 탑시드 라게레스. Então é isso. Então, se a gente souber que, na realidade, todos os nossos problemas, assim como outras coisas, mas agora falando somente dos nossos probleminhas ou perrengues, eles, na realidade, não surgem só de uma causa ou de uma condição. Surgem de uma série, uma série de fatores que, quando se juntam, quando entram em contato, aí sim a gente vivencia aquela sensação, aquela experiência como um problema. Então, se a gente souber que, na realidade, ela não surge só de uma condição, que normalmente é externa, e sim de uma série de fatores que se somam, aí sim a gente tem mais informações e mais ferramentas para tratar o que a gente pode tratar e, naturalmente, o problema, a ansiedade, o estresse, ele consegue se reduzir por nossa própria habilidade. 데네에 소자가 영어로 저거 이게 셰럽 제아데 주데 나 저거니 묵다 지과레스 그래. A 셰럽 nossa, 묵다 안다와레스. a nossa inteligência ou sabedoria, que a gente está falando agora, é a mesma coisa como os nossos olhos. 묵다 안다와 이미 김서 가르레라나 묵다 요나 맞아 람갈은 로고나 릴라원도 투군도 컴바나나 잘라 가르요 바당 또 참마 등아 저 세워세장 통구도 하묵 어데다 como. Por quê? Porque é igual a sabedoria é igual aos olhos, porque na realidade é graças às funções visuais que a gente consegue saber aonde a gente tem que ir, qual o caminho que a gente tem que ir, etc. A gente tem o campo de visão completo e a gente sabe exatamente em que cenário a gente está se movimentando, certo? 야. 다 셰럽 그 도쇼 가르레스 무시바 마리바 르몽바세한테 자기요래. E qual é o oposto de sabedoria, de inteligência? É a ignorância. É a obscuração mental. 무시바 마리바 르몽바세한테 간이로 지레스 묵멘조다 지바레스 미칠라야 묵촌이 메바이나 콜람가다 지 카르카르 요베 샤가나나 카르요메 촌이 통구미도 오 무시바 셰럽 그 도쇼 무시바세한테 딘디지레스. Então, a ignorância, a falta de sabedoria, ou essa obscuração mental, esse véu mental, é a mesma coisa que alguém sem olhos, ou sem a função visual, que aí ele está sempre no escuro, ele vive numa escuridão, ele não sabe exatamente aonde ele está, aonde que ele tem que ir, que coisas ele tem aqui ao redor do quarto onde ele está, etc. Então, por isso que a gente fala que o oposto da sabedoria é a falta da sabedoria ou a ignorância. 야, 양 철로랑 아주 빼샤바이나 아니 셰럽세한테 간디지레스나 내가 로고 원낭 셰레스. Se a gente usar outro exemplo, a sabedoria é a mesma coisa que a luz. 야, 아니 셰럽 그 도쇼 무시바세한테 가르세 문바낭 셰레스. E o oposto da luz, o que é a escuridão? 다 제자 나로 저 딘디게 셰럽데 다 소소기질라 딘디 지 나와단다와세 고나 하나 묵단다비 셰럽다 랑길레 끼비 탑람 수부터 가르레라와이나. E qual, então, se a luz que é o que a gente precisa, se a sabedoria que a gente precisa, então qual é o modo, qual que é o método, qual que é a ferramenta técnica para a gente desenvolver essa sabedoria discriminativa na gente? 야. 따때 끼비 탑람 역슈 작슈도 가르레지가 로종드레스. A melhor técnica infalível para surgir essa inteligência discriminativa é o estudo.
Lojong Se Machina, a gente não Suzuka estuda, Jelea, Sheriff, Mugdan Devi, Sheriff the Rangela, Kiziad, Hajing Kabore. se a gente não estuda ou se a gente não se educa, não existe Cristo, na nossa linguagem brasileira, não existe Cristo que realmente ajude a gente a sair dessa ignorância, dessa escuridão da ignorância. Naruto Chu Keleni Jida, Gonjo Keleni Jimbaina, Pekati Peso Adamni Bengala Sheriff Peyapoji, Suzu Lojong Chuni Machia Jini, Gonjo Lasoa no Damni Dedeoina, Pendo the Desi Yoremado, Sheriff Chernga Kanala Ma Luyo and Oda, Dinike Yomari. E digamos assim, se a gente acaba não se engajando no estudo de como saber sair desses problemas, lógico, né? Se a gente não estuda, a gente não se engaja no tentar entender sobre isso e simplesmente acaba rezando, seja para o seu Deus, seja para o seu Buda, para quem você deseja ter fé. Lógico que existe um certo tipo de benefício, mas o benefício é muito pequeno, porque o Buda, o Deus, etc., ele nunca vai colocar o que você tem que saber diretamente com a mão dele dentro da sua cabeça. Não é assim que funciona. Naruto Lojong Chuni Machini, Gonjo Lasoa no Dabdeoina, Gonjo Cherlum Roji Tony Azol Pe Sheriff the Zopa. Tell me, Tindijini, Mazu Gelema, Cherlum do Naya, Tindigreo Majima Tuchuni, you Maridade. E não é para você gerar uma esperança falsa de, se eu rezar, nem que seja com todas as minhas forças, com todo o meu coração, se eu rezar, eu sei que Deus vai me ajudar, eu sei que Deus ou Buda, ou quem for, vai fazer com que surja essa sabedoria maravilhosa, essa inteligência clara dentro do meu coração e dentro da minha mente. Não é assim que funciona. Vocês não gerem essa expectativa falsa jamais. Ne tur lameda, Colombia. Eu não falei truque, mas eu falo truque. A gente tem modos de apresentar diferente. 다 제상 건축고 가스님이 가서라 절름도 지니마 나야로 지요바는 원이 진짜 나한테 가서라 나한테 가서 건축을 제완 요요 바리 가서라는 셔로 고요래 임바이나 가서 로종 맞이나 셔로 돼야돼 네 건축은 나야 문도 Porque se 가서 fosse, 지신고 porque se fosse realmente assim, sabe? Se Deus, ou os Budas, ou quem a gente tem essa fé, porque eles são puro amor, como eles são absolutamente puro amor, eles com certeza já teriam abençoado a gente a florescer a nossa sabedoria, porque o que a gente quer é essa sabedoria. Mas na realidade não é assim que funciona. Se a gente não estuda, se a gente não bota essa sabedoria para se desenvolver, a gente não nunca realmente atuar com sabedoria. 야, 다 나신 그 체류비 존이 셔럽 Assim também os médicos, ou essa tecnologia nova, eles não conseguem. 그래서 근데 가봐서 와나시 진이 셔럽들이 존이 가서 형 총관하니 셔럽 녀야다 근데 여러분은 돼야요 말이 Assim como também essa nova tecnologia, toda a nova ciência moderna, etc., não consegue fazer surgir uma nova inteligência, tipo inteligência dentro dos celulares ou inteligência artificial. Não é exatamente assim que funciona. 야나 거저 되는 투지 춘주 되는 지존이 나서 근데 알아봐이 나나서 Ou colocar um chip na nossa 셔럽 좀 cabeça, que é 소샤 assim, 되는 sabe? 미도 Não é bem assim. 아야 다 셔럽 그 조장원이 역쇼드 가르레 라바이나 다 로브다트 차요레 Então, por isso que para a gente desenvolver essa sabedoria discriminativa, a principal fonte são as escolas, os centros de educação. 제가 되는 소나로 저 자불리레 로브다트 기치쇼 겐겐데 기치쇼 찌고야 가르레 로브다다 겐라도 저 아니 셔럽 조아보다 셔럽 그 조다 나신데 인송자 아니 라신 그 자급사다 세임바나 로브다다 겐겐데 기치모치요 Por isso que é tão importante a gente considerar, a gente valorizar os centros de educação e quem está ajudando a gente a formar a nossa educação, que são as escolas e os professores. Se a gente entende que realmente a educação que a gente tem, o conhecimento que a gente começa a ter logo no início da vida, vem das fábricas de conhecimento e de quem realmente passa esse conhecimento para a gente, que são os professores, por isso que a gente tem que valorizar tanto as escolas e os professores. 나 남경아로서 가르라고 게르겐 머서기 드로메이스 드로메 나가서 처음에 머서기 드로메이스 마옴비 람토니스
Uhum. Por isso que a gente fala, tem um ditado que diz as escolas são é a lamparina do caminho, que é o que mostra para a gente o nosso caminho. 다가난신가 얼몬바 셀비 니마인 E, 소소지가 얼몬 마리비 얼몬바도 문바라 빼지안 어디 세로지비 니마 난신데 Guiana de Sono. 게겐들이 세 E também, 딜라니도 e também que os professores são como a luz do sol que iluminam e eliminam toda a escuridão escuridão no nosso contínuo mental. 제가 디니트서 참마도 기침보진디 소야 주부 가르레 나서 런로 소소가 젤레야 아니 시작 간디지 바이나 데 시비 타블럼 또니데 소레즈나 게겐다다 데 타블럼 장사드 가르레즈 플로타 디엔송사 어디니 왜 기침보지요레 Por isso que é extremamente importante realmente considerar, valorizar, considerar realmente importante quem a pessoa que ilumina o nosso caminho, que tira todas as dúvidas, que nos guia no caminho e da onde a gente recebe esse conhecimento desses professores, que são as escolas. Então, é extremamente a gente valorizar as escolas e os professores. 야 다나지가 양심바 딜리데진 토앙아서 삼로 당바이나 다 소소가 삼로 녜바가 릭드소 메바소브레 제발라 데 메바소 당다가서 신고거래 Uhum. E não só isso, não só no nível das escolas, mas em todos os níveis de conhecimento, em todos os níveis de conhecimento de professores, de instituições de conhecimento, é ali que está a fonte da educação para a gente eliminar todos os modos de pensar e de atitudes negativas. 야, 다 삼로 녜바가 릭드소 메바소브레 제발라 데 메바소 당다 신고거래 E a gente precisa não só eliminar todos os modos de pensar negativo, mas a gente tem que entender quais são os modos de pensar negativos. 야, 다 딘디가 더소 메바소 당다 신이 다 메바소비 탑다 가르텐 거래에서는 아주 곰 제아달라 된 거래에서 곰냐 Uhum. E para a gente entender, internalizar quais são esses modos de se transformar e de transformar esses modos de pensar negativo, por isso que existe a palavra meditação ou familiarização, retreinamento. 야, 나저 디리사니 미모보지가 나 셈랑 암트라 연구도 네 셈페 기보민도 셈 대보민도 가르치에 고래 했으니 가자티니 몸보도 Uhum. Hoje em dia tem muita gente que fala, eu estou muito estressada, eu tenho muita ansiedade, ou tenho depressão, etc. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tem tanta gente hoje pedindo ajuda nesse sentido. 다 가르치에 고래 람나 주우데 아니 디가 갑라 셈코 리피 토라야 로종치 셈코 리피 안에 땅데 시비 셰럽도 소소고 아니 길라 케탑체고 Se essa pessoa que está perguntando o que eu posso fazer, na realidade essa pessoa deveria se estudar, se informar, se formar, se educar na parte psicológica, na parte mental, emocional, de como que funciona todas estas consciências, sobretudo a parte da inteligência. 빼샤바이나 가르 주고 수보라 나사지 요바이나 Por exemplo, se surge alguma a doença no meu corpo físico, 담보 몰리야 멘카나도니 따지 지금 누마도 담보 부긴 로마다니 람사 메트리금도 갑잡금이도 quando o meu corpo físico ele está doente, primeiro de tudo eu vou à clínica para quê? Para checar, certo? Tem que fazer todos os exames. E não eu chego lá na clínica direto e vou direto no tratamento. Tratamento do quê se você não checou antes, certo? 가르치니 멘카나 로마다리 카마제 메마티니 딱지 몽보치고 가르진 담보 나차가 내 땅데 약보지 시비 타블럼 가르땡교레진 아니 주보라 딱진다면 차라 딱지지 잘라 딱지지 딱진다 당고 주도 주보가 내 땅게 나차다 가르이면데 파쇼디 시답제고레스 Uhum. Não peguem como alguma coisa óbvia, não. Entendam qual é o processo. Quando você está doente, você vai para a clínica e faz primeiros cheques. Você não vai direto pegar uma vacina, você não vai direto ver um tratamento. Você primeiro de tudo, você examina absolutamente todo o seu corpo, examina sangue, etc, etc. E o que mostra isso? O que a gente tem que entender? Que antes da gente começar a ser curado, ser tratado, a gente tem que entender qual é a fonte, qual é a origem do nosso problema e qual é exatamente o problema. É extremamente o cheque, o controle. 야, 따때서 참마 따제데 지니 따제고 리부도 참마도 저 초동 잡니 아니 멤버가 되니 따오는 알레 다 거기 나사데 내레샤 아니 나사데 야보지 신용데가 되니 신이 름바니 발라 갑잡거나 멘테거나 가르치거나 샤주 당고 참마도
rinpa nipa la chekidwa. Uhum. Então, primeiro de tudo, a gente faz todos os exames, checa absolutamente toda a situação geral da nossa saúde física. E depois, o segundo passo, aí sim qual que é o tratamento, o que que você tem que fazer, que remédio você tem que tomar. 야. 코 내당 약보 시사디가나 면주 제바이나 리라오 돈에 면주 리라오 제 토그레라 면드게 약보 팽기오레. E aí, sabendo qual que é realmente a situação atual da sua saúde, aí quando você toma um remédio, quando você faz aquele tratamento, com certeza vai ser eficiente. Aí o remédio vai ser bom para você, porque você sabe da causa. Pete nanshi ngarucho semga natsa deyang, semga ngamtra tang, sem jumba tang, ta dela so pika semga natsa kandra manda tu tsama da tambo, so so go. Uhum. E igualzinho, então a gente só está usando um comparativo, mas para a gente chegar no nosso foco que é igualzinho, quando a gente tem ansiedade, a gente sofre de ansiedade, de depressão e de qualquer outra doença mental e emocional, antes de tudo a gente tem que saber qual que é a causa daquilo, a gente tem que saber qual que é a causa. 야, 다 딘디가 내당 semga natsa 내당 도 야보 지 신송바이나 다 가르레지 되 다 소래야 다기 매 nanshi 디가 님보 텐당데 가르레지 맞어 곰갸탄라 소바도 매 nanshi 데 차기 요소다 곰갸탄 름바도 신고. E aí, quando a gente sabe exatamente quais são as causas e condições que fizeram com que surjam aquele estado de depressão, etc., aí sim, quando a gente sabe dessa causa, qual que é o antídoto? Qual que é o remédio para corrigir essas doenças emocionais e mentais? Que são transformar o modo de pensar. E quando você precisa transformar o modo de pensar para aquele problema específico, aí sim você engaja em treinamento e refamiliarização, que é a meditação. 야, 디바리들 나바초라 낸데지니 시고야지라 가르요레스디가 베나가초 세리 제디가라 로종그 데센지레도 Hum. 코 시발라야 로종지니 신고야지레도 데나지가 가초 초제야디야 미브르도 로종그 데센지 임바데 가초 참이 신고그레스. Uhum. Então, por isso que a gente fala que esse nosso estudo, a forma com que a gente tem que refletir, estudar e checar a informação, isso que é realmente a gente traduz como religião, mas não é religião. Na realidade, o Dharma, que é a religião budista, Dharma é transformação. A palavra Dharma significa transformação. Como que a gente consegue transformar? Primeiro, tudo através do cheque. Se a gente não checa, a gente não sabe o que a gente tem que transformar e para qual direção. 다르마 추 디가 돈다 가르레라나 추 추비도 뉴로아타미도다. Então, Dharma significa, em tibetano, Chö, que significa transformação. Transformar para quê? Para a direção correta, para a direção do virtuoso. 가른 뉴로아탄 E o 고레스 que a gente tem que transformar? 나로초 류가 이슴 디나니자 나조 셈len 뉴로아탄비 탑람 지글래야 추라고. E o que a gente tem que transformar? O nosso corpo, palavra e mente. Mas o que é transformar corpo, palavra e mente? As atitudes físicas, verbais e emocionais, através do quê? Da transformação do modo de pensar. Então, transformar, Chö, Dharma, transformação do modo de pensar. 제사 딘송자 주주의 셈len 뉴로아탄세디 가르라고레스 다기 가초 셈바 마키발라소 바 셈len 감트라라소 비 셈바 마키바소니 몽보지도 미냠데 참보 마정와라 가서 컨트롤해야 돼 가서 깔리서도 오저 창만 뉴로아탄비 탑람 또니 어디니지 탑람 지래야 돈다 추세되고. Então é isso. Então a palavra Chö, Dharma, ou transformação de modo de pensar. Todos nós aqui temos diariamente muitos problemas. A gente sofre com problemas gerados por nós mesmos. Então, se a gente sofre por problemas que uma das condições é o nosso modo de pensar, a gente tem que transformar esse nosso modo de pensar, modo de reagir, modo de perceber aquela situação, porque aquela situação, um problema, a gente acabou gerando uma raiva. Então, a gente ficou bravo, gerou uma raiva, por exemplo, tem duas pessoas juntas, às vezes, através de modo de pensar negativo, a gente fica bravo. Como que a gente consegue transformar essa braveza, essa irritabilidade, ou essa coisa negativa que a gente sentiu através da transformação? Então, da transformação, a gente transforma o modo de perceber ou de pensar. 야. 다데니 야 셰럽산 톰보 데니 제바이나 나미 슝고 나로 뎀바시 또비 셰럽자노 데니 야야 쳔 톰보 제나네 아니 베
지금 동반이 또 비셔럽잖아. 디니 사단 남고 요네 또 비셔럽. 다 셔럽들라 디니 지니 바름바들라 베몽보 요레스. Logicamente que a gente está falando aqui nos primeiros níveis de inteligência ou de sabedoria. Depois a gente consegue evoluir esse tipo de sabedoria de uma forma cada vez mais refinar muito mais esse tipo de sabedoria, né? Até chegar a altos níveis de realização. E dentro das escrituras da parte da psicologia budista, a gente tem sim que a sabedoria que consegue realizar, que consegue perceber diretamente as quatro nobres verdades, a natureza última de todos os fenômenos, etc. Tudo isso é a mesma sabedoria que a gente que acompanha hoje, mas num nível muito mais avançado, de muito mais refinado. 야, 다 셔럽 대단대 랑길라 끼버 체발이야. 수수데 아니 대단대라야. 로종치 비토니 셔럽 랑길라 끼톱 체고 요레스. Uhum. Então, por isso que essa, independente se é a sabedoria mais básica ou a mais refinada, não importa. Importa que, para a gente aguçar e refinar essa nossa sabedoria, o que a gente tem que fazer é se engajar em estudos, em entendimento de como que a gente deve fazer isso. 라소 Ok? 다. Bom, então é isso que eu queria falar hoje para vocês. E agora eu quero ouvir perguntas e comentários de vocês. Temos? Não temos? Podem abrir o microfone. Vocês estão online ainda, gente? Estão 야, tomando café junto? pergunta eu é? Pode. E tenta desmutar também. 야, pergunta menani tambo cheno soleyang. Beleza, se vocês não tiverem pergunta, então eu vou fazer alguma coisa para vocês. Remote que toni Eu cheno vou mostrar soleyang. um desenho para vocês. Tambo dele de ngi dile ya. Rimba tambo dele mi zambo de digala dele anga chichi. Tanga so anga tranga chini Google Park anga nyungsho de kara chigreba. Yimba inaya ko dele mi zambo za dele anga chichi. Ini trote ta milan trote kichimo iso legoji nyamnyo za lego deni jawo de shiyon da lega da pager da ajampan se digala ta de lego di odala chik. 단지 찍도 여봐는 데 레고 참아도 라 돈다 여봐 가르스디 사야 찍 차요 봐. 다 가르스 님이고 디 찍도 매바 차소나 참아 레고 참도. 디 가르땡 요레스나 미 상보 세야데. 나초 너초 참아가 지마임바 짜와임. 미 상보 세야데 매바이나 아니 잠바초 가르카리 여봐이나 레고도 찍바레스. 다 돈당이 디 디니 지란 좀 시드. Então, bora aprender tibetano. Olha só, todo mundo olhando aqui para a telinha. Se vocês quiserem abrir a telinha de vocês também, só para saber se vocês estão vendo. Dani, a gente já abre para você fazer a pergunta, tá bom? Tá todo mundo vendo aqui a letrinha do Geshe lá? Prazer, isso aqui é tibetano, ok? Bom, conclusão. Primeiro de tudo, tá vendo aqui a primeira qualidade que a gente precisa ter é ser uma pessoa amorosa ou bondosa. Lembra dos 3 pilares? Então, pessoa boa, pessoa estável e sábia. Primeiro de tudo é ser uma pessoa boa. Se você é uma pessoa boa, imediatamente você recebe um aqui, ok? Além disso, além dessa qualidade de ser uma pessoa boa, a segunda qualidade seria... Aqui tem número 2, né? Qualidade... Isso. Aqui, Carla, lê aí tibetano pra gente. Aqui o número 2 está escrito Choten, que é saúde, health, né? Saúde. Se é uma pessoa com boa saúde, então recebe o segundo dígito de 0. Além disso, se tem experiência, se tem uma boa experiência, recebe o terceiro 0. Se tem conhecimento, uma pessoa de conhecimento, recebe o quarto 0. Se é uma pessoa de bom trabalho, faz as coisas acontecerem, etc. Boa atividade, bom trabalho. O quinto 0. De boas finanças, né? Tem boas estruturas financeiras, sexto 0. Se tem atitudes de ajudar, altruístas, de ajudar as outras pessoas, recebe o sétimo 0. Ou seja, com todas essas qualidades, essa pessoa recebe a nota de, digamos assim, 100 mil, ou é 1 milhão aqui. Isso, 1 milhão. Então, essa pessoa tem uma nota de 1 milhão, certo? Só que se eventualmente a primeira nota que ele recebeu, que é ser uma boa pessoa, ele não tem essa característica, não adianta ter todo o resto, ele vai estar sempre no 0. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que ser uma boa pessoa não adianta ter todas as outras qualidades. Se a gente falta
com ser boa pessoa, esquece que a gente não tem valor nenhum. Enquanto o de cima, a gente tem um valor de 1 milhão, tá? 디경에 저런설라 돈다 나르초 처음이 고고야데 가르 E o que eu 고고래라바이나 quero mostrar para vocês com isso? 소소라 시어요나레 벤주르 약보요나레 안내 스그소타 약보요나레 다 소소라 가르 푸숨 소바지 요바이나 망시 자와데 가르레스 미상보 미 약보세야데 Então é isso. 고고레스 Então é isso, essa é o ser uma boa pessoa, uma pessoa amorosa, de conduta correta, é a base, a fundação. Não adianta ter todas as outras qualidades, sendo que a fundação da conduta, de ser uma boa pessoa, ela não existe. Então você não tem nenhum valor. 미상보세야데 메바이나 다게 안가칙데 메바이나 젠다 참마 제로레 É. 도아스 Aí você fica com valor zero, 네, zero, zero. 젬바 참마데 어디니 그 제로데 찍바레스 비니 É 디게 isso. 송상가서 지추 추바 옛날에 저 켈레니 저 케말레니 수도 수임바 있나요? 그래서 싸와 당보데 미상보 세야 돼. Então é isso. 기침을 Então não adianta ter todos os tipos de conhecimento, sendo que a base, a fundação, ela não existe. Que aí realmente você não vai ter valor nenhum. O que se percebe por fora não é seu valor genuíno inerente, não é isso. Então, por favor, atentem-se, sim, entendam qual que é a importância de ser uma pessoa de boa conduta, tá? Tiva Yuri. 덴데 송상 가상아서 진단 고 주인이 단단다 봐도 아주 수동 거 거다 딩인즈 거 거다 다 디레네 거라 셰르 거 거르 시에 고야디 맞죠 짜와가 죽장 문이도 가르쳐 돼요 그래서나 미상보 용비 탑람데 말아서 참이 가니체고도 어디 걸라 로정체 되고 그래 E desde o começo deste ano, desses nossos encontros até agora, a gente já passou por toda a parte dos treinamentos em conduta, treinamentos em concentração e meditação, e hoje a gente falando do treinamento em sabedoria. E para que tudo isso? Por que, professor, você está falando tudo isso todos esses meses? Que são apenas modos, técnicas da gente realmente cultivar o ser uma boa pessoa. O ser uma boa pessoa, ela compreende, ela condensa todos esses treinamentos. 좋아요. Dani, pode fazer a sua pergunta. Eu acho que essa observação que ele fez agora com o desenho já respondeu. O que eu ia fazer uma pergunta no seguinte sentido. Quando a pessoa, porque eu estava pensando na questão da sabedoria, pelo que eu entendi, dos 3 níveis, o primeiro nível para adquirir sabedoria seria através do conhecimento, né? E eu queria falar a respeito desse ambiente cultural que muitas vezes a gente tem na nossa cultura ocidental, né? A gente tem uma valorização extrema do conhecimento, do conhecimento teórico, e muitas vezes a pessoa é muito aprofundada em um tipo de conhecimento, mas acaba não tendo atitudes de civilidade. Joga papel no chão, maltrata as outras pessoas. Então, com essa resposta dele, eu acho que já respondeu que se faltar a bondade. Ani perna tersi michi tira michita ni sheung halewa tensanga so chitsok nala ani sheung kyang kyang la kido ani pardu gran lobra la dogore tulo lobra la sopa ini ang paru paru la ni sheung halewa topo yona yang ya mena mi chun chena ya mena kuriur zorbo tawo chaya la sopa ini anda gena tanda rang ani ngelen tagrang la sons kelsi mi zambo mena ni tsaris tagrang chichina di tagrang. Obrigado, é isso mesmo. Obrigado. 백기치모레 오늘의 땡아르초 처음이 가르레스 되는 디리선인 잠보 레레야 뇨드라다 강에 빼모 오징어 좀 오늘 전에 코리그레 가라라 임바이나 강에식 쳔보 떼니도 술에 라바이나 미시오 체리니 쩨가 졸라 강에도 소고 시오메니 나나신 거 딘디가 강에 소투고 말 알리나 소소고 미상 안티 마이 비미쭈 니시 딘디 마동가 나나신 그 시오메니 임바이나 강에 소투고 말 임바이나 디리 산이 빼 시오 체리니세 아니 빼 소소 왕차 체리니세 되가 잠물리라 강에도 소되고 요송 디소 참마 소되야 가르레 소데 Muito obrigada, Daniela, por essa sua pergunta, por esse seu comentário, porque realmente é um ponto crucial hoje na nossa sociedade. Que é assim,
quando a gente usa de uma maneira só do conhecimento para viver, etc., a gente, e sem os valores próprios, na realidade, a gente se torna uma pessoa pior ainda. Por exemplo, pessoas sem conhecimento, assim como eu, ele estava falando assim como eu, que eu não tenho muito conhecimento, não. Então, eu até posso prejudicar, eu posso sujar o ambiente, etc., mas eu vou sujar o ambiente ou eu vou prejudicar as pessoas ao meu redor. Como eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho potencial de prejudicar um monte de gente. Quem é que, na realidade, causa tanto prejuízo na sociedade hoje em dia, são as pessoas de muito conhecimento, porque eles, com muito conhecimento, eles conseguem expandir o efeito daquele conhecimento, o efeito das suas atitudes para muito longe. Então, as pessoas com conhecimento, se não tiver valor, aí sim o prejuízo, ou como é que fala isso? O prejuízo das suas atitudes abarca uma distância muito grande. Não pessoas ignorantes como eu, que têm pouco conhecimento, se algum problema que eu causar, vai causar nas pessoas ao meu redor. Não muito grande, mas as pessoas com muito conhecimento, sem o valor, a ética, aí sim, com certeza, o prejuízo é muito sentido. Por isso que nesse desenho aqui, se não tiver a ética, a conduta correta, a moral, então esquece qualquer tipo de conhecimento. 야, 제가 대인 소장 알아서 창미가 도난 제고야지 가리요래 제가 시연다 냠도 장주어야 돼. 장주가 나니까 아주 잠시 야기 당고야 돼. 무슨이가 잠시 장주어야 돼. 주 잠시. 춘추 간이 배지 잠시 제당 클럽들이 제바이나 미디어야 시연 첨부 차와다 냠도 그 장주도 냠도 요요가 인 손자 뭐바 꼭 본본으로 직 차와이나요. 아니 배지 밀라 펜강 토토치니 가스님의 페마도나 노바큐니 마진케지 용거래. Por isso que é fundamental a gente colocar na educação, nos currículos ou em toda a parte da educação, não só a educação formal, educação moderna, etc., mas junto colocar a educação daqui, do ser uma boa pessoa. E em breve, em condensado, o que significa ser uma boa pessoa? Atuar com atitudes de amor e compaixão. Ser uma pessoa amorosa. Amor e compaixão significa amor e compaixão junto com a sabedoria, ok? Nunca existe amor e compaixão sem ser sábia. Então, a amor e compaixão discriminativa, se a criança, junto com o conhecimento geral das escolas, junto com isso, começa a entender atitudes, o benefício, a importância de atitudes amorosas, benéficas, etc., com certeza lá na frente, quando ele virar o head da sociedade deles, ou quando ele virar o chefe do escritório de onde ele trabalha, ou head da família, ou head do país, etc., com certeza ele vai trazer um efeito positivo na sociedade dele, né? Por isso que é extremamente importante a gente realmente levar os dois. E se a gente não tem esse conhecimento de amor e compaixão sábio, de maneira sábia, com certeza qualquer atitude que a gente estiver olhando simplesmente para o conhecimento formal, etc., social formal, então a gente vai acabar prejudicando muito mais a nossa sociedade com o nosso conhecimento. 잠시 연이 지금은 뽐보잖아. Lovely. 야, pergunta. Uhum. Tem 3 perguntas aqui. Tive assunto. Vou ler aqui, tá? Patrícia, atitudes boas podem estar relacionadas ao entendimento do que é bom. Atitudes boas podem estar relacionadas do que é bom. Ao conhecimento da melhor forma de como agir e com quem agir de determinada forma. Dessa forma, o conhecimento é fundamental para lapidar o nosso entendimento. Desta forma, ser uma boa pessoa é algo que também pode ser construído, não? Eu li rapidinho, é isso mesmo? Se eu ler errado, vocês me falam. Patrícia? Da Kirandila-san. Ngatso chawa yakpo. Chawa yakpo se di ngatso yakpo. Yakpo karere zambo, chawa zambo, mi zambo, chawa yakpo, chawa zambo. Ina zambo se di kareres. Zambo da yang hakogores ra. Ani soso tipo di zambo re zambo. Demba son se ni zambo kare hakoy ngatso yang lobjun chegores ra. Demba son se mi zambo zoya chedu, gyura chedu.
yang nga zo zotu giresra chikina nga zo mizambo maina yangs zambo tampo hako ani zambo chawa kadesche ani kale gyurna di yang ani mizambo zoya yurebes. 다 당보 상보 제 미상보 제데 간이지라 세고레 라바이나 아시안라 펜칸 토토 가르시님이 지 펜마토나 야시안라 노바 마진키 어디니지 그 미지 요바이나 텔레야 미상보 세고레. Bom, primeiro de tudo, você mencionou atitudes boas, tem que entender o que é o bom, etc. E é uma boa pessoa. Então, primeiro de tudo, quando a gente menciona ser uma boa pessoa, com atitudes boas, ser o bom, etc., o que significa o bom, boa pessoa? Bom é beneficiar ao máximo as demais. Se não puder ser de benefício, ajudar as demais pessoas, ao menos não as prejudique. Isso, alguém com essa atitude é alguém com uma atitude boa, é uma boa pessoa. 야. 마르초 지금 미 멤버세야 돼요. 주 데카레 소소가 셈레야 삼로 멤버 페나 도차 컨트롤 나르ger 타도라서 바 딘디게 삼로 지 소소 셈레야 끼용데 칸레야 카레즈 디가 미티고 류마가 자교데 디카찬로 요소사 미트 멤버 아시니 지용도 E quando a gente acaba percebendo alguém como uma má pessoa, ou percebendo, né? Quando a gente acaba sentindo alguém como sendo uma má pessoa, por que a gente sente ela como uma má pessoa? Porque as atitudes que ela que ela está tendo naquele momento, são atitudes negativas, atitudes más. E o que significam atitudes más ou negativas? Atitudes imbuídas com apego, atitudes imbuídas com raiva, com arrogância, com inveja, etc. Todo esse tipo de atitudes negativas, elas poluem as atitudes físicas e verbais daquela pessoa, e o que sair de palavra, o que sair de atitude física poluída com essas atitudes, né, com essas motivações negativas, obviamente essa pessoa vai ser uma pessoa má, negativa, porque as suas atitudes são más. 다 임바이나 딘디게 삼로 멤버리도서 그 겐지 초용디 간래야 소소가 셈질라 깨용야지 임바이나요 데 소소가 셈다 카 제롱 임바지다 그 메바소기 요바지 인송자 제자 그 당보 미상보 마이나요 치스 미상보 소기 요바 데 다가랑 차기요래. Mas essas pessoas más ou negativas, por quê? Porque elas estão imbuídas com essas atitudes negativas. Então, se a gente consegue polir, limpar, purificar essas atitudes através do conhecimento, entender quais são as atitudes negativas, limpar, e aí essa pessoa, a pessoa é diferente das atitudes, certo? Se aquela pessoa pura, ela consegue tirar as atitudes negativas, naturalmente ela consegue se transformar de uma pessoa que antes a gente percebia como uma pessoa má, por uma pessoa boa. 빼샤바이나 Por exemplo, 맞아 소소란 치바나사 se a gente Tiba tem nasa problema ji de yobaina? fígado e 단 치바 나사데 니 리보가 랑시 마이 손자 콘 치바 나사데 교단 겐지라 데니 치바 나사도 포고 요래 나오지게 제나디 규켄도 하고니 규켄도 메바조잖아 치바 나사도 메바 차송바이나 소소 안 나사 치바 나사 메바 차루도 다루도 Uhum. 베데나지. Assim como quando a gente tem alguma doença de fígado. A doença de fígado não é da natureza do meu ser, certo? É uma parte do meu corpo, mas eu não tenho essa natureza da doença de fígado. Então, se eventualmente em algum momento eu purifico, eu limpo, me trato dessa doença de fígado, eu volto a ser uma pessoa pura, limpa. Igualzinho, se a gente consegue purificar uma atitude negativa, eu volto a ser uma pessoa positiva. Tá? Essa é a primeira. Se não foi respondido, podem falar. Segundo, quais foram as palavras de motivação no início do encontro? Tampo molam gemba. Manasara kulundira. Di kulungi tsikrere kuchikuchi labrojita. 알레레레. 스레레네 라브로지나 딘디 마지 디 츠드 종에 딘디 초딩로 지니 조샤요데 지마 단데디 초반나 거로 초반나는 게 인지 그런 거 인지 시원에 인지다 참마 냠데 요니지요데 그러잖아 디그레베. Quem que me perguntou? 안다야 껴데거나 코조샤바서 데제 칼레요. Raquel, as palavras de motivação no início do encontro são alguns versos, algumas orações, versos de motivação. Então, talvez, para eu não repetir aqui, talvez as pessoas, nem todo mundo queira ouvir. Então, eu vou mandar para vocês no nosso grupo do WhatsApp.
tá bom? Então a gente vai mandar tanto em inglês, eu traduzo para o português e mando para vocês esses versos de motivação de início de cada atividade, tá bom? A outra, a doutora Miriam, seria fundamental que existisse nas escolas uma cadeira assim, ética e valores desde a escolaridade. Gente, naquela chotamario sancho, ni labjara, que se labja pude, so con so jantumna halewa ya podus. Nge pardo labja sama, ni chotamario sancho que lobsen dao gores, 고려베 mare gorela son, da 고려 samsul. ode pe samsar te pe very good karza obrigado muni ting nacho pena yawro mo chi mai na karso gore la bai na ani nacho bu chinchu pe lo jenga na te tindi bi kamdi nacho ani chuda ma de zancho ze ko da da yara zancho de nyam de lo ta bai na 마음바 밑에서 춘주도서 야야야 치리치리치리로 거저 겨가고 봄보다 레칸 소소다 다 초보 소소 고치다 겐코니 레온데 칸이야 아니 너전 잠이 집데 자들라 레와 자와 요레스 마토 나서 단디 네코 나신 그 시온데 쳔보치 임바이나 zankyole 춘이 도나 마지니 도아이나 백빈전 드레소 단 렌트로 단 티니 짱짱 돈이 도샤바이나 단 잠불링 바네탄데 두리 마토 도아요 마레스 송고에 쭉 가르레스 디가 zankyole 삼로 마타나 미시 삼보세야데 라노 그리데 songa taking also 00000 어디 요요레 다이나에 잠마데 제로 나신지 마토 돈다메 바차로 그래서 A doutora Miriam fez esse comentário, né, que devia existir nas escolas, e é exatamente isso, na realidade, essa é uma das grandes frentes ou lutas que o próprio Dalai Lama está fazendo isso no mundo inteiro, que é tentar incluir esse tipo de disciplinas nas escolas, faculdades, mas sobretudo nas escolas. Para quê? Para transformar a nossa futura geração em geração, no mínimo, mais conscientes, no mínimo, mais de maior entendimento, de maior amorosidade, a amorosidade não significa ser bobo, ao contrário, significa usar da inteligência, porque atitudes amorosas e compreensivas são mais benéficas a médio e longo prazo, não só a curto prazo. Então, isso se chama ética secular, a disciplina às vezes é traduzida como ética secular porque não envolve religião, é simplesmente valores. Por isso que o nome da nossa aula é valores humanos, porque não tem nada a ver com religião. Isso abarca qualquer tipo de nível social, qualquer tipo de sociedade, etc. Então, o Dalai Lama, ele sempre fala, não importa qual nível de escolaridade, qual nível de social, nacionalidade, etc., religioso, etc., isso não importa. O que importa é que todas as crianças, eles devem ter, desde a base, esse conhecimento, e com certeza, se eles, desde criança, eles têm esse tipo de conhecimento, eles nascem e se habituam com esse tipo de conhecimento, lá na frente, seja ansiedade, seja depressão, competitividade, agressividade, etc., naturalmente vai se reduzir, 어떤 데더라고. 다기 그런 거 뒤에 가서 다기 몰로 교래가 뒤 쓰레레가 돈다 셰쇼라고 그래. 즉 돈다 Ah, 셰쇼서는 가서요. 디디디디디디 uhum. 셰쇼. Raquel, voltando para a sua pergunta sobre as palavras de motivação do início do encontro, quero saber, você quer o verso ou você quer o significado? O que você quer? Porque se for o significado, a gente pode explicar rapidinho agora aqui. O significado seria interessante, mas eu gostaria do verso também, se não for pedir muito, claro. 라서 네 돈다 저는 디디지 셰쇼. Uhum. Então, eu vou te explicar rapidinho agora e depois eu te mando o verso, tá? 아니 즉 지마데 Se alguém puder escrever enquanto ele Sobe explica, 당초. o número do WhatsApp do nosso grupo, pode escrever aqui para quem não participa do WhatsApp, tá bom? 땅 담보 셜로가 직 교르고요래. 셜로가 직 교려야 돼. 담보들 원래야 되는 거죠. 넘버 상기비가 ям도 건졌습니다. 소화답고요래. Uhum. Desde que nós dois aqui somos budistas, então o primeiro verso, as duas primeiras linhas do primeiro verso, a gente está pagando respeito às nossas três joias, que é o Buda, Dharma e Sangha. 대소화답이야 되게 팬도 가려용 거래지. 맞아 직 자와 상보들이 제발이야. 저시안라 팬도 용이야다. 소소가 자와도 제발이야. 직 parchi마용와. 어디리게 제도 소화답고요래. E para qual que é a importância da gente respeitar ou pagar respeito às três joias, sendo que no nosso caso somos budistas, cada um faz ao seu Deus ou à sua deidade que acredita. Qual que é a importância disso? Primeiro de tudo, gerar os méritos
para gerar os méritos dessas ações virtuosas, e segundo é quebrar qualquer tipo de obstáculos na fluência da informação. Tem sonsa tsikang tangpo ni de la kiam zhuosi. Então, isso são as duas primeiras linhas do que a gente chama de refúgio. Tsikang nipa, tsikang yang tama ni dega kani reyezi diga na semkiye. Da donda chik semkiye tsangma la ya chik pento drupi nipa da denbi kansa chik nga chegi yin sambi chik semshik chik kiye gawri. Tele ya semkiye. Então, nesse primeiro verso que eu recitei logo no início, é o verso de refúgio de Bodhicitta. Então, as duas primeiras linhas é o verso de refúgio, né, que a gente paga respeito e homenagem às três joias, e as duas últimas linhas, que são as linhas de geração da Bodhicitta. O que significa Bodhicitta? É aquela mente que almeja a ser iluminado pelo benefício, para poder beneficiar todas as outras pessoas. Ou seja, como nós, pessoas, somos seres sencientes, munidos de poder, de potência de poder, então a gente está desejando, a gente está almejando que esse nosso poder imbuído aqui se torne na sua força máxima para poder ser de benefício às demais pessoas. Dene sholoka nipa diga su chechor de karareze sanji chondan di kerang ge tuk sewa chenpo go toni ani ngacho le ya ngacho go giga tawa ngamba du su de pambi che de ngacho le ya dene ani diga tablam ge lobjong mombo ji ngacho la song shandu din song kerang la karen che sin. O segundo verso que eu recitei aqui foi um agradecimento, é um reconhecimento e agradecimento a todos os Budas que nos ensinam as formas como a gente consegue reduzir todas as nossas ignorâncias e mentes negativas. Por quê? Porque ao reduzir as nossas modos de pensar negativos, etc., a gente consegue clarear essa nossa ignorância até o ponto de saber como poder ajudar as outras pessoas, como ele, o Buda, ensinou para a gente, então eu estou pagando respeito e reconhecimento do seu valor. Esse é o segundo verso. Ani sholoka sumba diga O terceiro verso. Ani so la ngus lojong treniga gergen de so garden tembi toni kera zonga la lojong mombo je na so tin so za kera la yang de garden chese. O terceiro verso é um reconhecimento a todos os nossos professores. O terceiro verso é um reconhecimento ao esforço e ao conhecimento que todos os nossos amigos espirituais ou professores espirituais assim, dessa filosofia, nos passaram, que graças ao conhecimento que eles nos passaram hoje, eu consigo refletir e tentar me melhorar como pessoa. Ani das sholoka shiba diga zu cheshor de karrez diga mazo ani jawar mo chele ya ta ko be zamni shibde ge tola chale khori ge tola ya tiniga chale gya chimo mombo jinga so anzamuli ge mile ya kadin chimo yin so kola ya kadin tembi ton kola ya mazo so ata kuyore. O quarto verso que eu recitei aqui também foi um reconhecimento a toda a gentileza e a todo o esforço maravilhoso que o Dalai Lama faz por todo esse planeta. Porque o Dalai Lama, com todo o conhecimento, toda a amorosidade, ele batalha, ele usa de cada segundo da sua vida batalhar por um mundo melhor, mais pacífico e mais sábio. Como ele faz tanto esforço para trazer um mundo mais pacífico, então eu acabei também pagando respeito a ele. Esse foi o meu quarto verso. Sholoka tama diga karrez diga tan dindiga chi Lajia Zambo dan ani chi lojong Zambo dindiga chod so chi manyamba koni perwa dan chi nyamba dine larso yong ya ba o dindiga yang molum ta ko sholoka tama ji wa sholoka tama diga karrez diga la ya mazo dindiga Lajia Zambo dan lojong yabo dini yorwa o dindiga rig so chi manyam gyunzin nyamba larso dindi yong ya ga yang. E o último verso que eu recitei aqui foi a gente está aqui todos reunidos para a gente estudar e refletir sobre o lado positivo, sobre o lado virtuoso, certo? Para que isso? Para a gente conseguir realmente encontrar um modo de vida mais significativo e mais puro e também poder ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, esse último verso é um verso para que tudo que a gente possa estudar agora possa realmente florescer em bons resultados e que a gente que todos nós aqui envolvidos no dia de hoje, eu e todos vocês, que a gente consiga gerar mais e mais reflexões positivas sem nenhum tipo de obstáculos para esse conhecimento.
Lá Ok? só Então, esses foram os... pergunta eu na venande É, sensação Dudu. Tá bom? Então, é um pouquinho da explicação, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Vai ter link no YouTube, Bru. Eu coloquei aqui embaixo, tá? É que eu não lembro direito, mas eu acho que é xd.group ou então xd.association, lá no YouTube. Ah, eu vou escrever aqui, pera um pouquinho. Se vocês puderem todos anotar, por favor, é um ridículo. Esse aqui foi para vocês? Foi. É o xd.org, que é o site do nosso centro, xd.org. Dentro do xd.org tá o clique do YouTube, do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, tá bom? Todas as aulas gravadas, enquanto a gente conseguir gravar direito, às vezes a gente é meio devagar nesse negócio aqui da tecnologia, então a gente esquece de gravar. Mas se a gente não esquece de gravar, a gente salva lá, tá bom, Bill? Que mais? A gente também tem esse nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem sempre aberto para qualquer pergunta. Em qualquer momento que vocês tiverem perguntas, dúvidas, etc., durante o mês, podem mandar tanto para o contato do XD, quanto no grupo mesmo. Com certeza eu faço chegar aqui para o Geshe-la, e aí o retorno para vocês, tá bom? Eu sou o Brasil Tislava. Uma notícia, people. Ouçam. Que é o seguinte, se quiserem abrir o vídeo, pode abrir. Seguinte, a gente tem aqui a ideia de... Agora a gente está começando a organizar, né? A gente está começando a organizar. Como nos últimos 5 anos teve muito pedido para o Geshe Galsen ir para o Brasil, para eventualmente dar algum curso, palestras, etc. Então, a gente está começando a organizar agora como que o Geshe lá vai poder ir para o Brasil agora no final deste ano, tá? Então, a gente está organizando para finalzinho de dezembro até comecinho de fevereiro, passar agora deste ano, a gente está em 2024, certo? Ou seja, janeiro de 2025, eventualmente a gente consegue organizar algum Brasil, tá bom? Desde que tudo se organize direito, aí ele vai pro Brasil, tá bom? Então, só para vocês saberem que a gente já estamos pensando em coisas. Se vocês tiverem ideias, sugestões, como organizar melhor, etc., qualquer coisa bem-vinda, tá? A gente primeiro vai para São Paulo e Foz do Iguaçu, porque a aluna tradutora dele é dessa região. E aí vamos ver aonde que algum curso for organizado, a gente vai, tá bom? Só para vocês saberem. Então é isso, então só, né? Eso Beleza, tene gente. pode Se vocês tiverem alguma pergunta, podem abrir, senão a gente conclui por hoje. isso isso Ok, beleza. Então vamos concluir por hoje? Obrigada. Então vamos dedicar os méritos? provision comes and all the one jirezo inze jabarsin the board the danger change sems majeba jeba nyamba me kone kondo be show onya tawari mus majeba jeba nyamba kone kondo be show jabe bo jeba kondo sam 대다 근이 지서도는 개원도 탐저라도 두숨시 여와다 오가는 저도 나와 도저기 있어원데 좀뭐 주시라도 모르게 기억은데요 뇌미 주제 원하는 게 사도 남기 윤대라 도전장이 공부면도 쇼 라서 넘버 2 가서 타마데 아데 소와만은 다야도 주 가르레 라바이나 안가르 조디니 냠든 좀니 주 제셔 등아서 가르제요레 라바이나 땅아서 지금 미상보지 용야다 지금 디그토니 미망보지라 펜도 용야 가서 레가지 제요소 텔레데니 가서 지금 레가 자와 상보지 인송자 디 자와 상보디 소소라야 펜도 용야 마잔다라야 펜도 야친보지 용야 소와만은 다고요레 Então, essa última dedicação que a gente fez aqui, como a gente, nessas últimas 1h30, quase 2 horas, a gente criou muito mérito, muita virtude. Isso tem uma energia potencial gigantesca. Então, essa energia a gente está dedicando para não só para o nosso próprio benefício, o benefício dessas pessoas que estão vindo agora, mas que esse benefício também pode se transformar ao benefício das outras pessoas. Então, é com essa motivação que a gente dedica esses méritos. 그지체 아니 Obrigada. 저는 아니 도나 첨부진이 배워라. E muito obrigada. 그지. Gostei mesmo de ter visto a atenção de vocês, o interesse de vocês, realmente enche meu coração de esperança. 안다와지만 알아요. Bom, então esse é o encontro de Ani, setembro, nos je. vemos em outubro.
Tá bom? Tchau, gente. Bom Tchau. domingo. Tchau, tchau, tchau. Perguntas, ideias, sugestões para o próximo encontro é só mandar no WhatsApp, tá bom, gente? Tchau, gente. Bom domingo. Hum. Tchau, tchau, tchau. A gente Ah, vocês estão mutados. Vocês podem abrir o microfone de vocês. Quando Kasim Sindok, ngatsamani mic Tchau, gente.